Você sabia que as pessoas tóxicas são, muitas vezes, um reflexo da nossa própria sombra? Como lidamos com elas reflete o quanto estamos em paz com nós mesmos. Neste vídeo, vamos explorar como o estoicismo pode nos ajudar a identificar e lidar com pessoas que nos causam sofrimento. Elas podem aparecer em várias formas em nossas vidas, seja no trabalho, nas relações pessoais ou até em círculos sociais mais amplos. Algumas delas não apenas causam desconforto, mas deixam uma sensação de desequilíbrio que parece impossível de ignorar. Então, como podemos perceber esses sinais? E mais importante ainda, como podemos manter nossa paz interior mesmo diante desses desafios? Ao final deste vídeo, você vai ter clareza para identificar esses sinais, saber como se proteger emocionalmente, mantendo sua paz interior. Você aprenderá a utilizar as ferramentas do estoicismo para manter o foco no que você pode controlar, sem ser arrastado pelas tempestades emocionais dos outros. O que é uma pessoa má? Antes de falarmos sobre os sinais de que estamos lidando com uma pessoa tóxica, é importante entender o que significa, de acordo com a psicologia analítica de Carl Jung, uma pessoa má. No estoicismo, a moralidade é central e entendemos que as ações das pessoas não são aleatórias, mas frequentemente guiadas pela ignorância ou pela falta de autoconhecimento. Quando falamos de uma pessoa má, não estamos necessariamente falando de um vilão em um filme. Estamos falando de alguém que, devido às suas próprias sombras internas, ou seja, parte de sua psique que ele não reconhece ou não quer aceitar, age de maneira que prejudica os outros. Imagine um rio tranquilo. Ele segue seu curso com calma, mas, de repente, encontra pedras que bloqueiam seu caminho. Essas pedras não são o rio, mas algo que o impede de fluir de maneira natural. Assim são as pessoas tóxicas. Elas não são o rio da sua vida, mas pedras que criam obstáculos, impedindo seu fluxo harmônico. Não nos perturbam as coisas, mas a opinião que temos dela. Essa reflexão de Epicteto é uma chave para entendermos que, muitas vezes, a maneira como interpretamos o comportamento de uma pessoa é mais importante do que o comportamento em si. No entanto, é claro que algumas ações não podem ser ignoradas. O estoicismo nos ensina a discernir o que está além do nosso controle e o que exige nossa atenção e ação. O primeiro sinal: manipulação emocional. O primeiro sinal de que você pode estar lidando com uma pessoa tóxica é a manipulação emocional. Manipuladores emocionais são mestres em distorcer a realidade para fazer você se sentir culpado, confuso e responsável por suas emoções ou ações. Eles jogam com seus sentimentos para conseguir o que querem, sem se preocupar com o impacto que isso tem em você. Esse tipo de comportamento pode ser difícil de identificar, especialmente porque muitas vezes é sutil. A manipulação emocional pode acontecer de várias maneiras, desde uma simples culpabilização por algo que não é sua culpa até uma estratégia mais sofisticada, como fazer você duvidar de sua própria sanidade. Você já se viu em uma situação onde alguém te culpa por algo que você claramente não fez, mas, ao fim da conversa, você começa a duvidar se realmente está certo. Imagine que você tenha feito um esforço genuíno para ajudar uma pessoa. De repente, ela te culpa por algo que deu errado. Essa é uma tática clássica da manipulação emocional. O manipulador faz você se sentir responsável por situações que, na verdade, estão além do seu controle, fazendo com que você se sinta constantemente na defensiva. A alma se torna corrompida quando se permite ser dominada pelos outros. Marco Aurélio nos lembra que, quando permitimos que as emoções dos outros nos dominem, nossa própria alma se enfraquece. A manipulação emocional, portanto, é um veneno silencioso que corrói nossa paz interior. O verdadeiro estoico, por outro lado, se mantém firme no controle de suas emoções, sem permitir que manipulações externas alterem seu curso. O que podemos aprender com os estoicos é que nossa paz interior não depende das ações dos outros, mas da nossa reação a ela. Quando perceber que está sendo manipulado emocionalmente, respire fundo e faça uma pausa. Lembre-se de que você tem o poder de escolher como reagir. Em vez de reagir impulsivamente, pratique a reflexão estoica. Eu não controlo o comportamento dessa pessoa, mas controlo minha resposta a ele. Estabeleça limites saudáveis e lembre-se de que você merece ser tratado com respeito. O segundo sinal: crítica contínua e desprezo. Explicação do sinal. O segundo sinal de que você pode estar lidando com uma pessoa tóxica é a crítica constante e o desprezo. Essas pessoas têm o hábito de minimizar suas conquistas e desvalorizar suas ideias. Elas podem até tentar te convencer de que você não é bom o suficiente, que suas opiniões são erradas, ou que você nunca vai conseguir alcançar seus objetivos. O objetivo dessas críticas não é ajudar, mas diminuir sua autoconfiança e fazer você se sentir inferior. Se alguém constantemente
constantemente te critica sem construtividade, isso é um sinal claro de que suas intenções não são altruístas, mas sim manipuladoras e prejudiciais. Talvez você já tenha passado por uma situação onde uma pessoa simplesmente não reconhece seus esforços, seja no trabalho ou em uma relação pessoal. Você se dedica ao máximo, mas ao invés de apoio ou reconhecimento, recebe uma enxurrada de críticas sem fundamento. Isso pode acontecer em conversas onde suas ideias são constantemente refutadas de maneira ríspida, ou, o que é ainda mais doloroso, quando suas realizações são ignoradas ou minimizadas como se não tivessem valor algum. Quando você se sentir insultado, lembre-se que o insulto vem da pessoa que não é capaz de ver sua própria virtude. Aqueles que criticam sem razão geralmente estão projetando suas próprias falhas internas. Essa citação é poderosa, pois nos lembra que as críticas sem fundamento não falam sobre nós, mas sobre o estado emocional da pessoa que as emite. Ela está tentando justificar suas próprias inseguranças ao invés de reconhecer suas virtudes. Neste caso, a sabedoria estoica nos ensina a não permitir que essas críticas externas abalem nosso equilíbrio interno. Lembre-se de que a verdadeira validação vem de dentro. Quando alguém te critica sem motivo, reflita: essa pessoa está tentando te ensinar algo construtivo ou apenas está projetando suas próprias frustrações? Em vez de se defender ou reagir impulsivamente, use o tempo para avaliar a crítica de maneira objetiva. Se necessário, estabeleça limites claros. A sua autovalorização deve vir do seu próprio entendimento e não da aprovação alheia. O terceiro sinal: gaslighting. Explicação do sinal. O terceiro sinal de que você pode estar lidando com uma pessoa tóxica é o gaslighting. Esse comportamento é quando alguém tenta distorcer sua percepção da realidade, fazendo você duvidar de suas próprias memórias, sentimentos até da sua sanidade. O gaslighting é uma forma insidiosa de manipulação emocional, pois faz você questionar constantemente se está errado, criando uma sensação de insegurança e autossabotagem. A pessoa que pratica o gaslighting nega ou distorce fato e frequentemente faz isso de maneira tão convincente que você começa a se sentir confuso, culpado até paranoico. Você já teve uma conversa com alguém onde, após um desentendimento, essa pessoa simplesmente nega que algo aconteceu, mesmo que você tenha certeza do que ocorreu? Por exemplo, você pode ter lembranças claras de uma discussão, mas a outra pessoa começa a dizer: você está exagerando, isso nunca aconteceu desse jeito, ou você está inventando coisas. Com o tempo, essa constante negação pode fazer você começar a questionar sua própria memória ou percepção das coisas. A verdadeira liberdade é ser capaz de manter sua mente intacta, mesmo diante da adversidade. Sêneca nos ensina que a liberdade interna vem da nossa capacidade de não sermos manipulados pelas distorções externas. O gaslighting tenta justamente tirar essa liberdade, pois faz você perder a confiança em si mesmo. Mas, se conseguimos cultivar a verdade interna, como os estoicos nos ensinam, não importa o que os outros tentem nos fazer acreditar, estaremos firmes na nossa própria realidade. Quando você percebe que está sendo alvo de gaslighting, é importante dar um passo atrás e reafirmar a sua própria percepção da realidade. O estoicismo nos ensina que nossa mente é nossa fortaleza e que devemos confiar no que experimentamos, no que sentimos e no que sabemos ser verdade. Um passo fundamental é registrar suas emoções e experiências. Escreva em um diário ou anote seus sentimentos para reforçar sua própria memória. Além disso, pratique a reflexão. Eu não posso controlar o que os outros dizem, mas posso escolher como lidar com isso. A distância emocional é essencial. Se alguém está tentando distorcer a realidade, lembre-se de que você tem o direito de proteger sua paz interna, não permitindo que essa manipulação afete sua visão de si mesmo. O quarto sinal: falta de empatia. Explicação do sinal. O quarto sinal de que você pode estar lidando com uma pessoa tóxica é a falta de empatia. Pessoas com esse comportamento demonstram uma incapacidade ou uma falta de vontade de se colocar no lugar do outro. Elas podem se mostrar indiferentes ao sofrimento alheio, agindo de forma egoísta e insensível. A empatia é fundamental em qualquer relação humana, pois ela nos permite compreender as emoções e necessidades dos outros. Quando alguém não consegue sentir ou demonstrar empatia, isso revela um bloqueio emocional que pode ser devastador para quem está ao seu redor. Imagine que você esteja passando por um momento difícil, talvez uma perda pessoal ou uma situação de estresse no trabalho. Você procura apoio em alguém que deveria te oferecer conforto, mas, em vez disso, essa pessoa desvaloriza seus sentimentos ou até faz comentários como: todo mundo tem problema, você precisa lidar com isso, ou isso não é tão grave.
você está exagerando. Quando alguém responde assim, falta-lhe empatia, pois ela não está se colocando no seu lugar ou reconhecendo seu sofrimento como válido. A empatia é o caminho para a verdadeira compreensão. Epicteto, em seus ensinamentos, nos alerta que a verdadeira sabedoria vem de nossa capacidade de entender e ajudar o outro. Quando alguém não demonstra empatia, essa pessoa está negando a oportunidade de crescimento mútuo e de compreensão. O estoicismo nos ensina a ser atentos e compassivos, pois, mesmo diante da indiferença, devemos ser capazes de oferecer compreensão e manter nossa paz interior. Ao perceber que está lidando com alguém sem empatia, o primeiro passo é não internalizar o comportamento dessa pessoa. O estoicismo nos ensina que a nossa paz não depende da reação dos outros, mas de como escolhemos reagir. Se alguém não consegue entender ou respeitar o seu sofrimento, você não é obrigado a absorver a energia negativa dessa pessoa. Estabeleça limites claros e respeitosos e procure encontrar apoio em pessoas que realmente demonstram empatia e compreensão. Não permita que a falta de empatia de outros destrua sua harmonia interior. Lembre-se de que a verdadeira força está em manter seu coração em paz, independentemente das ações externas. O quinto sinal: comportamento inconstante ou imprevisível. O quinto e último sinal de que você pode estar lidando com uma pessoa tóxica é o comportamento inconstante ou imprevisível. Essas pessoas são imprevisíveis em suas ações, criando um ambiente de incerteza constante. Um dia estão bem com você, e no outro, de repente, podem agir de maneira fria, distante ou até agressiva, sem razão aparente. Esse tipo de comportamento pode criar uma sensação de andar na corda bamba, pois você nunca sabe ao certo como será o próximo momento. A imprevisibilidade emocional é uma tática muitas vezes usada para desestabilizar o outro, tornando dependente da aprovação da pessoa em questão. Imagine que você está em um relacionamento com alguém que, em um momento, te trata com carinho e atenção, mas no seguinte, simplesmente se afasta, ignorando suas tentativas de comunicação. Pode parecer que você está constantemente tentando adivinhar o que essa pessoa quer ou como ela reagirá. Esse jogo de altos e baixos cria um ciclo de estresse e confusão, fazendo com que você se sinta emocionalmente instável e inseguro. Os homens não devem ser presos à volatilidade das emoções, pois a verdadeira virtude é aquela que se mantém constante, independentemente das tempestades externas. Sêneca nos ensina que a estabilidade emocional é uma das maiores virtudes que podemos cultivar. Enquanto aqueles que nos cercam podem ser volúveis e imprevisíveis, devemos nos esforçar para permanecer firmes em nossos próprios princípios e reações. Quando nos deparamos com um comportamento imprevisível de uma pessoa tóxica, a melhor maneira de lidar com isso é estabelecer uma base de estabilidade interna. O estoicismo nos ensina a permanecer sereno diante da instabilidade dos outros. A chave é não se deixar envolver emocionalmente em cada mudança de comportamento dessa pessoa. Respire fundo, observe sem se envolver e decida qual será a sua resposta. Isso pode significar afastar-se dessa pessoa para preservar sua paz ou, caso seja inevitável, manter uma postura tranquila e controlada. Lembre-se de que, como diz Sêneca, a verdadeira força vem de manter a virtude e a paz interior, mesmo quando o mundo ao redor é imprevisível. Hoje, exploramos 5 sinais claros de que você pode estar lidando com uma pessoa tóxica. Vimos como a manipulação emocional, a crítica constante, o gaslighting, a falta de empatia e o comportamento imprevisível podem afetar profundamente sua paz de espírito. E, mais importante, discutimos como os princípios estoicos podem ser a chave para preservar sua serenidade diante dessas situações. Ao aplicar os ensinamentos estoicos em sua vida, você ganha a capacidade de se manter firme diante da tempestade emocional dos outros. Você aprende a não permitir que as ações externas desestabilizem o equilíbrio interno que você construiu com tanto esforço. Lembre-se de que, embora não possamos controlar o comportamento dos outros, sempre temos o poder de escolher como reagir. Agora, eu te convido a refletir sobre as relações que você tem em sua vida. Existem pessoas que, talvez, se encaixem em alguns desses sinais? Como você pode começar a aplicar os princípios do estoicismo para preservar sua paz? Se você achou esse vídeo útil, compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessas ideias. E lembre-se, sua paz interior é sua maior força. Não permita que ninguém a tire de você.